Boa noite, Elaine, tudo bem? Boa noite, estou bem, e você? Como você está? Tudo jóia. Bem-vindos a mais um quadro do nosso podcast, dessa revista eletrônica, Rosicléia Nunes Arte e Fé, que só está crescendo. E com o quadro fixo aqui, com a Elaine Braga, a cristã pedagoga, futura palestrante de mulheres, aguardem aí. E hoje, o nosso quadro é de Deus Isso, é um quadro fixo, só assuntos polêmicos gospel. O de hoje que nós trouxemos é Profanei a Bíblia. E daí? Nós vamos comentar o episódio que está rodando aí nas mídias sociais, da declaração da Clara Tanuri, filha da pastora Helena Tanuri, muito respeitada no meio gospel. E a Clara não está mais no caminho do Senhor, não é mais uma cristã, mas ela fez declarações aí que nós vamos comentar. Antes de mais nada, deixar claro aqui, nós não julgamos ninguém, nós não estamos aqui como juízas, né, Elaine? Exato. Só conversamos num bate-papo aqui respeitoso, trazendo a luz da palavra, a luz da Bíblia, o que nós pensamos, o que nós achamos dessa situação toda. E me diz aí, antes de começarmos, Elaine, como que está aí os seus projetos com o seu marido Douglas Braga? Comenta aí um pouquinho. Nós estamos num momento de direção do Senhor, com o projeto com relação a dependentes químicos, num trabalho de prevenção. Inclusive, né, na igreja que nós estamos, a Missão Grupo E, ali próximo à maternidade, Como ele é o nome está da no igreja? Missão Grupo Eco. Ele está Grupo no ECO. Eco, tá, agora entendi. Isso. Ele está no terceiro domingo, agora, né, nesse próximo será o terceiro domingo, falando sobre isso à luz da Bíblia, prevenção para crianças, adolescentes, jovens e até adultos, né, à luz da Bíblia. E aí traz dentro da palavra e também com estatísticas, e estamos aí na direção do Senhor para que esse trabalho de prevenção cresça, é o que nós estamos entendendo dele neste momento. Ele não parou com o outro auxílio, mas está intensificando essa direção de prevenção. As coisas têm acontecido de maneira, Deus tem abençoado, trazido oportunidades, dentro desse aspecto de prevenção. Então, a igreja de vocês, a Missão Grupo Eco, fica ali perto da maternidade de Campinas, Isso. São Paulo. Isso, maternidade de Campinas, isso mesmo. E ótimo. E os cultos acontecem que dia? Esse trabalho? Tem a escola bíblica 9h30, né, que é o que o De Douglas tem domingo? feito por enquanto, domingo. Ao culto às 19 no domingo, e tem culto de oração às 20, quinta-feira. De quinta-feira às Aí 20 tem horas. aí tem outros trabalhos, mas aí que não é assim, não é feito assim com cultos, né, aberto a cultos e tal, mas eles fazem muitos trabalhos de ir aos locais, com teatros, muito, muito bacana o trabalho do... E tem Instagram, o Grupo Eco? Tem sim, Missão Grupo Eco. @ Missão Grupo Eco. Isso. Tá. Eu vou depois deixar por escrito aqui para quem quiser conhecer, tá bom? Que ótimo. Amei o trabalho. Então, Elaine, assim como a música que a gente fez o outro podcast sobre a música Evangelho de Fariseus, que deu o que falar, né? Foi novamente, para mim, foi muito difícil ver as declarações da Ana Tanuri. Para quem não sabe, ou para quem não viu direito, ela pertence ao grupo, quando era criança, Diante do Trono, da Igreja Batista da Lagoinha,
E ela cantava ali com as crianças. Eu só conhecia ali, né? Hoje não conheço o seu trabalho secular. E quando ela se tornou adulta, depois de 18 anos, ela se desligou da igreja de maneira bem traumática, bem trazendo escândalos mesmo para o evangelho. E de vez em quando ela sai na mídia com alguma. Já faz 10 anos que isso aconteceu, que ela saiu, que ela entrou para a faculdade, conseguiu a independência econômica dela, segundo ela. E ela faz declarações polêmicas desde então. E essa que ela fez agora, eu achei pesado, eu achei de mau gosto, desnecessário, porque cada um faz o que quer, né? Não desrespeitando. Então, ela pegou a Bíblia, num podcast aí, que eu nem lembro o nome, e riscou, assim, foi riscando. Riscou, mas pegou um canetão e foi riscando a Bíblia. Não vai entrar assim no céu homossexual, vai entrar todos, vai entrar gay, vai entrar não sei o quê. E foi riscando a Bíblia e tal. Em outras declarações, ela falou que ela é uma pastora. Eu sei que ela estava sendo irônica, né? E o que você achou disso? Ela falou de uma forma bem debochada, causou bastante incômodo no meio gospel. Então, a gente começa a pensar, né? É de Deus isso? É verdade. Né? Porque Deus, ele é desrespeitoso, né? Deus é debochado. Deus te obriga a fazer alguma coisa? Então, você começa a pensar, né, nas atitudes, e aí me vem aquela reflexão, né? Existe uma tendência hoje de querer rasgar o evangelho, de querer virar as costas para os princípios de Deus, para as leis de Deus, e querer divulgar isso para que isso seja aceito dentro do nosso contexto, do contexto cristão. Do nosso meio, nosso território. Exato, porque o cristão, ele se baseia aqui na palavra de Deus, em tudo que está escrito nela, procura viver por ela, comete erros sim, porque somos pecadores, por isso dependemos da graça do Senhor, mas à medida que nós erramos, nós buscamos pedir o perdão do Senhor, né? E não só buscamos pedir o perdão, mas também buscamos mudar a atitude de acordo com o que ele fala na palavra. Verdade. E aí, quando isso não acontece, isso é afirmado, né, de uma maneira muito categórica e divulgado para que outras pessoas façam o mesmo, eu não consigo ver como é que pode ser de Deus isso. Como é que pode se afirmar, não, está tudo certo, não tem problema nenhum, quando, na verdade, a Bíblia, ela tem as diretrizes para a nossa vida, para aquilo que Deus fala, isso é do Senhor e isso não é do Senhor, né? Verdade. E aí, só fazendo uma colocação com relação à Bíblia, mesmo sendo ali algo feito na própria Bíblia, né, mas foi divulgado, poderia ter ficado só na Bíblia, mesmo assim, a gente entende de uma forma desrespeitosa, mas também foi divulgado. E aí, ó, Gálatas 1:8 está escrito assim, ó. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, aqui, isso aqui, seja anátema. Ou seja maldito. Tem outra passagem também que, em Apocalipse, ai daquele que acrescentar um sinalzinho a mais do que Deus deixou. Colocar a mais ou tirar. Ai daquele. Exato. Todas as pragas do Apocalipse irão sobre a pessoa que fizer isso. De tão perigoso
Tão sério que é isso. Eu vejo Não é também para mexer, né? Não é para quem vai mexer. nessa religião do outro, no templo do outro, com raras exceções aí de uma pessoa que tem problemas mentais, de chegar na outra, na igreja do outro e quebrar tudo. Não, cada um na sua. Ninguém vai na igreja de ninguém fazer isso, né? Seja a É, religião que for, nós temos que respeitar, né? Você não é obrigada. Agora, querer tirar de lá e enfiar dentro da palavra, não pode. essa é a questão. Nós não estamos debatendo sobre escolhas. Cada um escolhe o que E quer, cada um né? escolhe o que quer. O Nós nosso já vamos bate-papo, ler o texto que diz isso, que ela rebate, já já a gente vai ler, uhum, mas a gente o nosso respeita a bate-papo escolha. não é sobre a escolha. A escolha tem que ser respeitada mesmo, né? E o ser humano ele tem que ser respeitado e amado. Isso é Isso. ponto. Nós Mas amamos o pecador, mas não amamos o pecado, é assim que Deus nos ensina. Nós não somos é, grandes coisas, todos somos pecadores, mas não devemos amar o pecado. Isso a não. nossa defesa a gente só quer defender o que está aqui. O que não está, não Isso, está. verdade. Continuando aqui. Mas quem é a Clara Tanuri? Nem nós estamos falando. Ela começou ali no Diante do Trono, ela é filha da pastora Helena Tanuri, o nome do pai dela eu não me lembro aqui, mas são bem respeitados, são mensagens maravilhosas. E a mãe declarou, a pastora Helena, que ela sempre gostou do que era diferente, que ela sempre olhou para aquilo que não estava ali no meio deles, que ela sempre foi uma criança curiosa, que ela é uma artista. Artista faz coisas assim, além, né, do normal, mas tudo tem um limite, né? Tudo tem um limite. E eu quis dizer assim, eu até falei, comentei com a Elane, que ela só é conhecida no mundo secular por causa dessa rebeldia dela, porque eu nunca ouvi nenhuma música dela. Ela grava disco, gravou CDs, aí tem gravado, ela tá querendo ficar na mídia, mas dá a impressão que ela faz isso só, essa rebeldia dela, para. Ela é inteligente, eu acho, para ganhar curtidas, gente que pensa como ela, para ver se ela faz sucesso, mas pelo jeito, se ela continuar só nisso, né? O que você acha, Lê? Até eu acho que questionei, será que a gente deve falar dela? Porque é isso que ela quer, que fale dela para ela crescer. Mas a pessoa crescer no seu sucesso, na arte, baseada nessas questões, ela tinha que se basear no talento dela, né? Pois é engraçado, né? Eu penso que qualquer caminho que a gente escolha, qualquer um, né? Inclusive profissional, né? Inclusive, um pouco antes aqui de começar, eu estava até falando com Deus sobre os novos desafios na minha profissão, porque por mais que a gente se capacite, né? Que a gente busque formação, pós-graduação, e Deus, Ele deu tudo isso para que a gente possa realmente aprender, a ter mais conhecimento, a ajudar os outros. Mas ainda assim, buscando tudo isso, estudando, analisando, eu, pelo menos, ainda dependo muito de Deus, inclusive para a minha profissão, para as decisões do dia a dia na minha profissão. Eu não Isso. consigo entender uma vida diferente disso, né? Eu acredito que se há um sonho, até mesmo de repente de sucesso no meio da música, é algo que deveria ter sido conduzido continuamente diante de Deus. O sonho colocado diante dele, o desejo de repente, fazer sucesso diante dele. E Deus é capaz de fazer sim, sem a necessidade de buscar meios que não o agradam. Então, isso poderia ter sido feito de outra forma e o resultado poderia ser diferente hoje. Ela tem, segundo a mãe dela,
Ela tem muito talento, ela é muito talentosa, ela é muito criativa, e que ela espera em Deus que esses dons, esses talentos sejam usados no propósito que Deus tem para a vida da Clara, né? Eu também creio nisso, espero e oro por isso. Amém, amém. E por que ela se tornou assim? Ela diz que ela nunca, que ela foi muito tolhida, que ela não podia ouvir música do mundo, música secular, que ela queria ser livre, fazer o que ela quisesse. E aí eu me pus no lugar dela e não coloquei no meu lugar da pastora e do pastor. Por quê? Eu nasci no lar evangélico, a Elaine já não, né, Elaine? Já depois. E filho de crente não é crentinho, não é igual peixe, né? Filho de peixe, peixinho é, filho de crente, crentinho não é. E filhos de pastores realmente são muito, muito cobrados, são muito vistos, e os pais têm aquele super cuidado para que eles sejam exemplo, porque senão vão falar, olha, a filha do pastor que está fazendo, olha o filho do pastor que está fazendo, é uma cobrança muito maior. É muito difícil uma educação cristã. E é uma linha assim, se você prende demais o filho, não deixa, ele vai querer fazer outras coisas que tá lá, o zoinho dele vai ficar olhando para lá. Se você solta demais, pô, perdi meu filho. Então, é o que a Bíblia fala. Ensina a criança no caminho que deve andar, sabedoria, fazer a sua parte. Errar como mãe e pai, a gente erra, mas fazer a nossa parte. Diz em Deuteronômio, Elaine, olha, vou ler até aqui. Ah, será que eu estou exagerando? Eu sou uma mãe cristã. Estou exagerando, só falo de Bíblia, meu filho, aí eu sou criticado, você está falando demais, mas olha o que diz Deuteronômio, como ensinar os seus filhos, ó. Deuteronômio 6, de 5 a 9. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando. Quer dizer, para falar de Deus e da lei, da Bíblia, da palavra, o tempo todo. Também, ó, não é só isso. Quer dizer, fala com ele quando você estiver sentado, conversando. Quando você estiver passeando com o seu filho, olha, isso aqui foi Deus que fez. Você tem várias linguagens, né? Várias idades, jeitos de falar. Deitando, antes de deitar, falar com seu filho sobre Deus e quando você acordar. E olha só, no 8. Também atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos. Colocavas a palavra de Deus, escrevia até em franjas, assim, na roupa das pessoas, das crianças. E escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Sabe onde é isso hoje, Elaine? Onde é que escreve? O pai devia escrever a mãe? Na geladeira, no caderninho da criança. Tem que pôr na tela do celular. Na tela do celular. Falou tudo, Elaine. Tem que pôr na tela do celular. É melhor pecar por excesso do que por falta, eu acho, né? Então, Elaine, quem que você acha que errou? Os pais dela ou a Clara? De quem que é a culpa? Dos pais, da igreja, dela? O que você acha? Olha, ainda é que eu não dá para a gente falar algo sobre os pais, porque a gente não conhece intimamente, a gente não seguiu aquela trajetória, né? Não estava ali, nós não somos alguém que convive com eles. Mas ainda que eles tenham falhado em alguma coisa, e provavelmente falharam porque nós somos seres humanos, nós não conseguimos ser perfeitos o tempo todo, Cristo, ele tem um relacionamento individual. Verdade. É ele e o indivíduo, ele e a pessoa.
e, né, ela já está numa idade em que ela tem consciência. Exato, Então, dará conta ainda, pelos atos, não é a mãe nem o isso, pai. isso, Ainda que o pai ainda, estivesse errado, quem vai dar conta isso. será ela. Ainda que em algum momento ela tenha visto coisas que ela não concorda e que ela pensa que deveria ser de outro jeito, porque tem a consciência, isso deveria ser tratado com o próprio Deus, porque esse relacionamento é direto, né? Então, a responsabilidade de relacionamento é dela e do Senhor. Quer dizer, dela Exato. com o Senhor, né? Dela com o Senhor, não do Senhor, misericórdia. Então, é assim que o nosso Deus trabalha. E isso é maravilhoso, porque ele trabalha conosco, ele trabalha em nós, né? Então, eu posso me relacionar com ele, ter o meu relacionamento profundo com ele sem depender de ninguém. Então, na hora de falar sobre as minhas responsabilidades, né, eu tenho que pensar que sou eu, uma escolha minha. Chegou um momento em que eu analisei isso, isso e isso, mas eu não concordo. É minha escolha. Eu que estou trilhando esse caminho, né? Porque quantas vezes ouviu a palavra, quantas vezes ouviu louvores que são extremamente com muito ensino, tem muitos louvores que tem muito ensino da palavra. Verdade. Quantas vezes ouviu, participou de orações, quantas oportunidades. Então, as oportunidades aconteceram, né? Porque viveu no meio, né? Pelo relato. Mas houve uma escolha. E eu acredito, né? Que assim como a gente vê lá na parábola do filho pródigo, que em algum momento da vida esse caminho pode acontecer um retorno em nome de Jesus, né? E toda essa trajetória atual e essa experiência atual glorificar muito o nome de Deus. Essa é a nossa esperança e com certeza a esperança da família. Mas tem que pensar que nós somos os indivíduos, nós somos os responsáveis. Então ela tem a responsabilidade dela, não dá para terceirizar. Verdade, verdade. Eu me vejo ali no lugar dela, porque eu já fui assim. Eu nasci no lar cristão, eu fui muito tolhida, vi muitos erros, mas não justifica nada da minha atitude quando eu saí fora do caminho. Nada justifica. E como você falou, não foi só coisa ruim, aliás, pouca coisa ruim. Foi muita palavra de Deus, muita oração, muito estudo bíblico, muito, muito, muito. E eu tinha a palavra que eu poderia buscar Deus ali. Eu fiz a escolha de ver o mundo e paguei um preço alto por isso. Por isso que eu falo, Clarinha, o preço é muito alto. Muito alto. E assim como eu tenho muitos também. E eu sei que o mesmo Deus que a sua mãe serve, a pastora Helena, é o nosso Deus que a gente serve. E o Deus que falou ali, vai falar com ela também. Vai falar. E ela vai. A gente ora para que ela não vá muito longe, porque quanto mais fundo for, mais duro, né? Mais Mais difícil será. feridas vão ficar, Mais né? feridas, E ela falou até na declaração dela, agora ela falou que antes ela não acreditava em Deus, mas que agora ela acredita assim, que Deus é tipo assim, uma energia, essas coisas, e que ela está enfrentando uma guerra espiritual. Como assim? Como assim uma guerra espiritual, né? Se ela não acredita em nada. Então, se é uma guerra espiritual, ela tem que estar pronta para a batalha, senão, né? De que lado que ela está. Mas vamos seguir em frente. Eu quero deixar claro mais uma vez aqui que nós não julgamos ninguém, cada um é livre pelas suas escolhas. Ela disse lá, debochando das igrejas fundamentalistas. A igreja fundamentalista é aquela que segue com rigidez as leis da Bíblia, da sua fé. Os evangélicos fundamentalistas creem na Bíblia como regra de fé. Nossa regra de fé está aqui. A minha Bíblia é coloridinha, mas é Bíblia. Nossa regra de fé, o que está aqui
É o que está aqui. Deus não vai mudar, né? Milhares de anos. Então, a Bíblia fala aqui, em 1 Coríntios, né, Elaine? 1 Eu Coríntios. acho, eu acho que eu marquei. Cadê? Está falando do 1 Coríntios 6, de 9 a 1 11, é ele? Coríntios, eu marquei em Romanos aqui, por isso que eu estou perdida. Já acho, gente. 1 Coríntios 6, de 9 a... Vou ler. Não, 1 Coríntios 6, de 9 em diante. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Então, há uma lista de quem não vai herdar o reino de Deus, os injustos. Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Sodomita, efeminado, são os homossexuais, passivos e ativos. E veja que a Bíblia não fala só disso, fala dos mentirosos, dos avarentos, dos ladrões, está aqui do outro lado. A não ser que se arrependam, como todos nós arrependemos dos nossos pecados, o Espírito Santo vem, nós queremos que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e eles nos tornam nova pessoas. É a nossa regra de fé, aqui a gente segue, ninguém é obrigado a seguir, se você não concorda, nós respeitamos a sua opinião. Você tem outra religião que aceita tudo, beleza, é a sua escolha, mas a nossa escolha dos evangélicos sérios, fundamentalistas, está aqui, na palavra de Deus. Né, Elaine? E até tem mais texto, né? Pode Porque falar. tem o Romanos aqui, o 26, na parte B, que ele fala: até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Isso. E os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em toda sensualidade, cometendo torpeza homem com homem, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Então, são práticas claras, né, pela Bíblia, claras, que não é o que Deus deseja, não é o que Ele agrada, não é o que Ele planejou. Então, a pessoa fazendo essa escolha é a responsabilidade dela. Agora, você vir riscar a Bíblia, dizendo, não, não é isso, vai entrar no céu sim, vai... essa é a opinião dela, mas não pode se basear na Bíblia, ela pode basear em outro livro. Ela pode escrever um livro, uma Bíblia nova, segundo a versão dela, e que entra, mas não a Bíblia aqui. E até eu falo assim, até pela Elaine assim, ela tem sorte de que os cristãos são mansos. Não vai acontecer nada com ela. A gente fala, a gente acha ruim, nós também oramos, nós também falamos, nós debatemos, mas nada faremos de mal para a vida dela. Agora, se ela fizesse isso no Alcorão, né? Vocês viram o que aconteceu com aquele jornalista lá na Inglaterra, que fez uma charge fazendo graça, é uma charge, né? Uma arte, criticando o islamismo, Maomé, eles foram assassinados, foram mortos, porque o islamismo não deixa para lá. Então, será que ela teria essa coragem de pegar o Alcorão e riscar e dizer, não é nada disso? Né? Então, eu acho, né? E lembrar que dentro de tudo isso, né, do que nós temos falado aí sobre as leis de Deus, ele tem os seus propósitos, né? Gênesis 1, 26, 27, 28a. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra.
Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou homem e mulher, os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos. Então, existe Tinha um propósito. propósito, né? Um propósito. E é o propósito aqui da família, e sede fecundos e multiplicai-vos, que só é possível acontecer com um homem e uma mulher. Então, Deus tem os planos dele, os propósitos dele, e ele deixou todos os preceitos e princípios para que para que a gente pratique e viva de acordo com o que ele colocou, né? Porque toda vez que a gente faz o contrário, né, dessas coisas, a nossa vida, ela fica cheia de problemas, acabamos vivendo sem a bênção do Senhor. Quem quer viver sem a bênção do Senhor? Eu não quero viver sem a bênção do Senhor. Fora todos os tantos e tantos outros problemas e males que acaba juntamente com essas coisas vindo para nossas vidas. Tem muitas, né? Que Deus coloca porque Ele sabe que nem vai ser saudável, que vai trazer, não é só problema emocional ou físico, traz problema de saúde também, e muito problema, muitas vezes, psicológico, tem tantas coisas, né, além dos princípios estabelecidos, além do que ele quer, porque ele é um Deus santo, ainda existem os preceitos, porque ele está cuidando também de nós, né, da nossa vida, enquanto nós estamos aqui. Verdade, né? Deus tem sempre um propósito, não é à toa que ele fez, por isso que ele é a Bíblia, né? A lei. Deus é Deus. Sim. E que atitude o cristão deve tomar diante das declarações profanas como essa? Eu acho que nós estamos num país livre, né? Cada um pode dar sua opinião, ainda cada um pode, não sei até quando, cada um pode dar sua opinião, mas nós devemos ser respeitosos, né? Devemos ser respeitosos. E eu vejo que a Clara pode está vivendo um momento Saulo da vida dela. Saulo foi o maior perseguidor da igreja. Ele não só perseguia, como ele consentia na morte daqueles que seguiam Jesus. A Clara só está falando, não está fazendo mal assim físico a ninguém. Mas, claro, Saulo, que ainda não era Paulo, ele fez coisas abomináveis, até que Deus o chamou. E Deus falou assim para ele: Saulo, Saulo, em Atos 26, 14. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Quer dizer, aguilhão é aquele ferro que vai empurrando o boi, e o boi não quer aquilo, né? Ele fica lutando contra aquilo, mas não tem escapatória. Então, quando Deus chamar a Clara, não vai ter, ela está sendo dura, ela está sendo cutucada ali para ela reconhecer o Senhor. E vai chegar o momento dela, né, em que ela vai ficar cega para as coisas do mundo e só vai encontrar a luz de Jesus. A luz, ouvir, Clara, Clara, está na hora de você voltar. Eu creio nisso. Eu oro por isso. Você falou da atitude, né? A defesa da fé, que nós estamos nesse bate-papo fazendo, né? A defesa da fé é uma das atitudes que o cristão, né? Ou ele não, se ele não faz, deveria fazer, né? Seria bom que fizesse. E orientação, é nosso papel orientar também, né? E eu não é porque a gente é bonzinho que vai deixar passar tudo. Não é bem assim, a gente defende a fé. E com relação à orientação, né? Nós orientamos uns aos outros também. Porque, exortamos, orientamos. Uma hora um dá o ombro, outra hora o outro que recebe. E nesses momentos de ombro, é sempre com a palavra também a nossa troca, né? Verdade, sempre com a palavra. E uma coisa que precisamos estar atentos, né? Lucas 6, de 43 a 45.
que fala sobre os frutos. Então, a gente, pensando em tudo isso que nós estamos conversando, como Aham, perceber quais são os sinais, né? A Bíblia tem os preceitos e aqui ela fala dos frutos, né? Não a árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco a árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, assim, o que exatamente. quer dizer que se eu falo que eu sou de Cristo e que eu ando De segundo o Deus, Evangelho, é o que eu amo, é o Evangelho, então eu vivo de acordo com ele. O meu fruto é como o fruto de Cristo, como o fruto dos apóstolos, é assim que é o meu fruto, e não o fruto verdade. contrário. Então, para a gente pensar aí com muito carinho também nessa questão. Isso, eu acho que pelos frutos conhecereis a árvore. É de Deus isso? É de Deus, exato, faz essa Ah, pergunta. pela É, palavra, a gente vai pela saber se é palavra. de Deus isso. Tem que estar na palavra. Nós seguimos a palavra de Deus. Nós devemos exortar com amor, falar, não deixar de falar, a gente precisa falar com sabedoria no momento certo, cristão. Orar, né? Tem hora que a gente não fala nada, só ora, para Deus mudar, para Deus tocar, e defendemos a fé. A gente precisa defender a fé, faz parte também, com sabedoria, com amor. Amém, Elaine? Amém, Então, vamos amém. encerrando por aqui. Você queria falar mais alguma coisa? Não, não, eu acho que são esses, né, o nosso caminho de pensamento, a linha, os textos para deixar para todos nós refletirmos, né? Só. Gálatas 5:22 também tem lá os frutos do Espírito, também se alguém E, quiser dar uma olhada, né? Então, e a Bíblia tem um parâmetro, gente, a Bíblia tem tem um resposta parâmetro para tudo, né? para tudo, sim. E quando nós nos deixamos viver nela, por essa palavra, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, não fica pesado, não fica difícil. Na É. verdade, para mim é o contrário. Como a Rose, como a Rose comentou, a Rose Claire, como ela comentou, eu me converti mais tarde, né? Eu já tinha 19 anos. É. Então, até lá, eu tinha uma vida do meu jeito. E essa vida do meu jeito não era legal, sempre tinha muito peso, sabe? Sempre tinha Então, muito peso, sempre tinha muita tristeza. E não que depois da conversão eu vivo num conto de fadas daquele que, né, foram felizes para sempre, sem nenhum problema. Não é isso, não. Mas é aos pés do Senhor, como ela falou, orando, às vezes até chorando. Não sai nada, só sai o choro, a lágrima. E só que não dura muito tempo, não é uma coisa angustiante, né? e o fardo é Salvo, leve. é leve, salvo as pessoas que passam, que a gente sabe, nós temos visto testemunhos aqui no quadro, nos quadros dela, E, que algumas pessoas passam depressão e vencem, mas também no Senhor. Aí, às vezes, esse período é um pouco diferente, mas no meu caso, eu não tive isso. Então, são coisinhas curtas, porque eu vou colocando diante do Senhor, lançando diante dele, falando diretamente com ele dos detalhes das coisas que eu quero, que eu almejo, enfim. E é leve, é melhor, é mais tranquila, é mais saudável. Psicologicamente também é mais saudável, não tem outra palavra. tem gente que E, pensa que vir para Jesus é chato, ir para a igreja é não, chato, né? É uma não, prisão, ao contrário, não é isso. Quem põe o não, peso na gente são as pessoas, as situações, né? As religiões. Mas o peso de Jesus é leve e ele é, nos ajuda a carregar o fardo da vida, porque a vida não é fácil, cheia de altos e baixos. E é. depois que eu fui com Jesus, Elaine, eu nunca mais me senti sozinha, Então é isso, glória a Deus, é isso né? mesmo.
é diferente. Não, não, não. O que eu quero, eu medito aqui de noite, eu converso com o Pai, eu choro ali diante do Pai, me arrependo, ali, nunca mais. E Deus realiza os nossos sonhos, tá? Não É, pensa sim, que acabou, realiza. acabou, virei crente, Acabou? acabou, Ah, acabou. Não, eu digo assim, eu achei acabou o que nosso. É, ó, vou correr. A gente acha que tá tudo beleza, que acabou, não vou ter mais nada, não. Pelo contrário, Deus realiza os nossos sonhos, se estiver de acordo com Ele ali, e vamos, nossa. E é é isso. isso mesmo. Eu vou É isso orar aqui. mesmo. Realiza os sonhos, né? Realiza os sonhos e anda mesmo conosco, como você mencionou, né? É uma vida Não é diferente, não é pesada de forma nenhuma. É, na verdade, muito. A gente sente e a muita paz, gratidão, e a paz paz. e muita gratidão, gratidão pelas oportunidades e gratidão, a gente presencia nos cultos e o que a gente aprende na palavra, as pérolas vão brilhando assim, dá uma Alimentar, gratidão de pensar, é muito bom, muito Senhor, bom. a gente é tão pequeno e o Senhor nos dá essa oportunidade de ter acesso a algo que é tão maravilhoso. Isso traz muita Ai, gratidão. Enfim, é bom demais. isso, a gente tem um pouquinho do céu, da presença de Deus. Imagine depois É, como vai ser na Jerusalém. Amém? Então, eu vou orar, tá bom, Elaine? tá bom. Pai do céu, muito obrigada por essa live, por esse podcast, pelo que a gente aprendeu aqui. Nós não queremos julgar ninguém nunca, Senhor. Nós amamos os homossexuais, os pecadores todos, porque o Senhor nos amou primeiro, nós todos somos pecadores, Senhor, mas nós entregamos nossa vida a Ti, entregamos nosso pecado, pedimos para o Senhor nos lavar com Teu sangue, Senhor, não é pelos nossos méritos que chegamos a Ti, porque sem Ti nada somos, Senhor, e somos gratos pela salvação, pela paz que o Senhor nos dá, pelos ensinamentos. Obrigada, Senhor, porque nunca mais a gente se sentiu só, porque o Senhor tem estado conosco. E eu te peço uma bênção especial pela Clara, Deus. Ela conhece a tua palavra. E não sabemos o que aconteceu para ela chegar neste ponto, mas o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor tem os seus propósitos, Senhor. Se é, Jesus, algum trauma, alguma coisa, que ela possa te colocar diante de ti, Senhor. Que ela possa perdoar, que ela possa reconhecer que ela precisa de um Salvador. Enquanto ela ficar recalcitrando contra os aguilhões, Senhor, ela vai sofrer muito. Mas que ela possa voltar logo para o teu caminho, assim como o Senhor me trouxe de volta. Traga a Clarinha também, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe a Ilane, abençoe esse ministério, abençoe aqui, Senhor, este canal e quem for ouvir esse testemunho, essas palavras, Senhor. Que essas pessoas que escutem possam entregar sua vida a Ti. Em nome de Jesus. Amém. 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 Beijo, querida. Deus abençoe. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.